Deputado Santana Lopes da Fonseca, pelo CDS. Sr. Presidente, Sr. Secretário Regional, Senhoras e Senhores Deputados, o Presidente do Governo Regional, mais uma vez, apresenta-nos aqui um exemplo do que é a democracia. Apresenta uma moção de confiança e nem sequer tem respeito pelos próprios deputados da maioria que vão votar nessa moção de confiança, abandonando este hemiciclo. A quem serve esta moção de confiança que iremos votar em breve? Ao povo não é certamente, pois se assim fosse, o Presidente do Governo Regional demitia-se e apresentava-se novamente ao escrutínio popular, tal como fez em 2007. À oposição ainda menos, pois o PSD e o seu Governo sabem, há muito, que o voto seria contra essa moção. Então a quem interessa esta moção? Nós, CDS, sabemos, e o PSD sabe, que os contornos circunstanciais desta moção, que aqui temos estado a debater, que o alcance seria sempre testar a fidelidade dos deputados da maioria, aqueles que ainda suportam o atual Governo. O Sr. Presidente do Governo Regional, não confiando que a Justiça deixe, mais cedo ou mais tarde, de constituir arguido o seu Governo, nem sabendo aquilo que os seus próprios deputados podem fazer no futuro, decidiu pô-los à prova e, deste modo, coercivamente forçá-los a demonstrar com quem estão, se com ele, Alberto João Jardim, o ainda Presidente do PSD do Governo Regional, ou com aquele que recentemente, em votação secreta, conseguiu 49% dos votos dos militantes social-democratas. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário, para o CDS esta forma de legitimação do PSD e do Governo Regional, sobretudo do seu Presidente, pedindo aos deputados da maioria um voto de confiança, poderia obter outro resultado se o voto que iremos concretizar em breve fosse secreto. Permitisse o regimento desta Assembleia o voto secreto e a probabilidade de haver votos ao lado de toda a oposição seria praticamente uma certeza. Mais dizemos, permitisse o regimento o voto secreto e a moção de confiança seria recusada e este Governo seria forçado a demitir-se hoje mesmo. Permitisse o regimento do voto secreto e o Sr. Presidente do Governo teria aqui o último discurso enquanto Presidente do Governo Regional, porque hoje caiu ao Governo com o voto contra a moção de confiança. Será que existem dúvidas de como votariam alguns senhores deputados da primeira à última bancada do PSD se o voto fosse secreto? Eventualmente no sentido de fazerem cair o atual Presidente do Governo Regional para que o novo ciclo no seio do PSD se iniciasse ainda em 2013. Se fosse possível o voto secreto deste Parlamento para esta moção de confiança em concreto, ainda este ano os madeirenses e porto-santenses seriam chamados a votar em eleições legislativas antecipadas e então aí seria legitimado o futuro da região. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário, o CDS anunciou e volta a afirmá-lo. Caso os membros do atual Governo sejam constituídos arguidos por prevaricação, avançaremos então com uma moção de censura, pois não podemos aceitar, nem o povo compreenderia que numa democracia o seu Governo seja constituído por arguidos, independentemente de serem ou não condenados posteriormente. Atualmente não entendemos a necessidade nem desta moção de confiança, nem das moções de censura. Ambas são extemporâneas porque partem do suposto que as notícias vindas a público são factos, realidade que ainda não se consumou. Com esta informação pública foi constituído juridicamente um facto. No entanto, o CDS compreende que esse facto não existe na realidade e esperamos que a Justiça funcione. Já aqui foi perguntado ao Sr. Presidente do Governo Regional o que faria se fosse constituído arguido. Não respondeu. Já aqui desafiámos o Governo Regional a explicar os fundamentos desta moção de confiança, mas da maioria não nos chegaram argumentos convincentes. E nós dizemos frontalmente, cara a cara, ao Sr. Presidente do Governo Regional ausente, Dr. Alberto João Jardim, o povo já não confia em si. O povo encara-o como um problema para a Madeira e já há muito que deixou de ser a solução. Os madeirenses e porto-santenses querem, com toda a legitimidade, novas soluções para o emprego. O seu Governo não as tem, porque este modelo económico se esgotou há 10 anos. Aliás, em nenhum momento desta moção de confiança, volto a frisar, em nenhum parágrafo desta moção de confiança foi escrita uma única linha ao longo de todo o texto a apresentar soluções para os problemas da Madeira. Isto é sintomático do que pretende o Governo Regional com a mesma. Os setores económicos querem soluções que o senhor já não tem, porque a receita é sempre a mesma.
Os credores anseiam pelo dinheiro que os senhores lhes devem e o único que lhes causam é mais desespero e angústia. O CDS considera que o tempo já passou. O tempo de Alberto João Jardim passou. Representou um marco importante durante um período de autonomia, mas hoje já ninguém o respeita a não ser pelo cargo que ocupa. Nós tememos que quanto mais se mantiver no poder o Dr. Alberto João Jardim, maior será a aversão dos madeirenses e porto-santenses. E é pena, porque o Presidente do Governo Regional poderia ter saído pela porta grande. E agora não sabemos se haverá alguma porta digna para a sua saída. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Secretário, esta moção é a demonstração da luta interna que se espalhou no seio do PSD. Ela aponta para um único alvo, os senhores deputados da maioria, que serão responsabilizados um a um pelo voto que vierem a dar daqui a instantes. Nós, CDS, não queremos este tipo de falsa confiança parlamentar. Nós não queremos estar de costas para o povo. Ao invés, queremos continuar a merecer a confiança das mulheres e homens da Madeira e do Porto Santo. Nós queremos que os novos e velhos, empregados, pensionistas e desempregados sintam que há uma alternativa. O CDS Madeira não se revê num voto de confiança deste Parlamento. A confiança sentimos-la através das manifestações populares de apoio como aquelas que tivemos, onde 1.200 mulheres queriam e acreditaram na mudança. Nós, CDS, não vivemos para os jogos de bastidores. As nossas preocupações são os desempregados, as famílias que passam por extremas dificuldades, os empresários que desesperam porque o Governo não lhes paga, as autarquias desgovernadas por longas maiorias social-democratas, os pobres que não têm que comer, as crianças que passam fome. Senhor Presidente, senhores e senhoras deputados, enquanto houver crianças e famílias com fome, não desistiremos de lhes prestar ajuda, custe o que custar. Enquanto houver crianças a chorar famintas, não deixaremos de denunciar as prioridades do atual Governo Regional. Enquanto os nossos jovens quadros forem obrigados a emigrar, porque este Governo não lhes apresenta soluções, lutaremos para inverter este caminho. A nossa missão é lutar por uma outra Madeira e o atual Governo, assim como esta maioria, não passam por esse desígnio. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD tem a palavra o Sr. Deputado Jaime Ramos.